Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e por favor deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Assim que a noite foi terminando, os dois saíram da taberna com o destino à estalagem, local onde Bjorn estava hospedado anteriormente. A elfa estava ligeiramente embriagada, e o nosso protagonista, mais uma vez, só admirando a beleza dela. Mas é claro que ele jamais quebraria um juramento que fez a irmã da elfa. No entanto, ele se perguntava, será que esse juramento significava alguma coisa? Assim que entraram no quarto, era possível escutar gritos e gemidos, e frases como calma, relaxa. Porém, o nosso protagonista estava apenas alongando a elfa, já que o objetivo real dele era saber como os atributos e as habilidades do personagem respondiam fora do labirinto. Dungeon Stone era um jogo simplesmente brutal. A base era em 3 estatísticas principais e habilidade. E dentro dessas 3 estatísticas, milhares de subestatísticas apareciam para você escolher. Um dos exemplos é a força física, uma subestatística corporal, que é capaz de aumentar a capacidade da carga além do dano, tudo relacionado com os pontos que você ia adicionando. Portanto, mesmo que as estatísticas corporais sejam em média 50, o escopo de ação de um personagem podia ser completamente diferente, dependendo daqueles mínimos detalhes. De fato, o nosso protagonista tinha realmente estudado o jogo. Ele jamais sonharia que essa paixão voltaria novamente. Ele estava motivado para um game que jogou durante quase 9 anos. No entanto, havia algumas estatísticas cujos efeitos ele nunca conseguiu descobrir, como por exemplo a obsessão que vinha junto com as outras estatísticas da essência do Goblin Arqueiro. De repente, a elfa, com o rosto envergonhado, pediu para dormir. Seus olhos já estavam fechando. O nosso protagonista ainda estava querendo verificar se havia algum problema na ativação das habilidades, tempo de recarga, coisas do tipo. Mas isso poderia ficar para um outro dia. Ele apagou as luzes e deitou-se ao lado da elfa. Assim que seus olhos se fecharam, eles dormiram. E no meio da noite, o nosso protagonista se lembrou das palavras da irmã da elfa. Para não dormir com ela, bem, não havia sentido se preocupar com isso agora. Provavelmente ela estava falando de outra coisa. Já era de manhã, assim que acordaram, comeram alguma coisa no primeiro andar e foram em busca das mochilas que a elfa tinha comentado no episódio anterior. De volta à estalagem, colocaram todos os equipamentos no chão. A elfa não tinha ideia das especificações de cada item e demoraram cerca de 1 hora para organizar e separar cada item da mochila. Eles tinham armas, armaduras, além de muitas ferramentas e consumíveis. Foi quando a elfa perguntou, vai vender tudo? E nosso protagonista respondeu, exceto o que for necessário. A elfa logo pediu as roupas de couro e o cinto que ele tinha dado para ela lá no início da aventura. E no grosso o nosso protagonista respondeu, só se você tirar da sua parte. Depois de classificar, voltaram para a cidade para vender os equipamentos coletados. O primeiro lugar que chegaram foi uma loja de armas, que a Tércia, irmã da nossa elfa, havia indicado. Um total de 350 mil pedras. Nosso protagonista estava impressionado com quanto dinheiro aqueles itens valiam. Agora ele podia entender os olhares daqueles aventureiros quando o viam equipado com os itens que o Hans, nosso amigo, tinha dado para ele. O próximo destino foi a loja de armaduras, a cerca de 10 minutos a pé de onde eles estavam. Havia mais itens, mas o valor total era muito maior do que o das armas. Depois disso, passaram numa loja geral, venderam vários itens e obtiveram uma enorme quantia. De repente, Bjorn separou 45 mil pedras e deu para a elfa. De qualquer forma, depois de vender tudo, ele verificou seus ativos totais. Agora eles somavam impressionantes 1.400.000 pedras. Era muito estranho. Bjorn nunca teve tanto dinheiro na primeira rodada, isso contando com todas as outras tentativas que ele teve com personagens diferentes na época que jogava.
Essa quantia era um bom começo. Do nada. Bjorn tentou se despedir da elfa. A elfa, surpresa com as palavras: "O que você está falando?" Bjorn não conseguia entender, já que eles tinham dividido o dinheiro e não tinha mais nada sensato para seguir caminhando juntos. Nosso protagonista tinha trabalho a fazer, já que tudo que ele tinha planejado até aquele momento tinha caído por terra, já que a elfa não iria entrar mais com ele no labirinto. A elfa insistia em passar mais tempo com ele. Foi quando ele disse: "Bem, vamos caminhar até a praça." Antes mesmo de chegar, a conversa entre eles se dissipou devido a um silêncio bizarro que estava na praça. Foi quando se perguntaram: por que tanta gente está parada aqui e em silêncio? Metade da multidão era simplesmente soldados, e a outra metade estava ali para assistir a criminosos condenados. Chamá-los de criminosos talvez fosse um pouco de exagero. O crime dessas pessoas que tremiam de medo com mordaças na boca era simplesmente evasão fiscal. Em outras palavras, porque não tinham pago dinheiro, eles estavam nessa situação. Ali, todos foram condenados à morte. O homem gritou: "Comecem a execução." Era o cobrador de impostos, e assim que os soldados escutaram tal fala, empurraram a cabeça do homem para debaixo da guilhotina. Uma fração de segundo foi necessária. A cabeça do homem foi cortada e caiu dentro de um barril de madeira que estava à frente dele. De repente, uma coisa brutal aconteceu. Algumas pessoas da multidão correram e molharam seu pão com o sangue que pingava e comiam apressadamente. A cena era tão bizarra que a elfa se sentiu mal ao ver aquele derramamento de sangue e as pessoas simplesmente comendo e bebendo aquele sangue. Nesse mundo há uma superstição bizonha. Se você beber do sangue de alguém executado por um cobrador de impostos, isso, em teoria, trará mais riqueza. Nossos protagonistas estavam simplesmente chocados com a cabeça de um homem cortada. Rafidolha era a última cidade remanescente que acabou nas mãos da maldição de uma bruxa, onde o único lugar que se conseguia recursos era dentro do labirinto. Portanto, aqueles que não conseguissem pagar os impostos iriam simplesmente ser executados. Isso diminui o número de bocas que necessitam se alimentar. O valor varia de raça para raça. No entanto, cada ano eles continuam subindo até acumular um certo valor de contribuição. No primeiro ano, as taxas são isentas e os impostos são bem reduzidos. Para o nosso protagonista, que não sabe quanto tempo ele vai ficar ali, esse é o momento de acumular dinheiro. A estratégia dele agora era conseguir chegar até o 6º andar. Se ele alcançar o 6º andar, será possível ter dinheiro suficiente para se aposentar? Após aquele acontecimento absurdo, ele se despediu de Ali. O nosso protagonista agora seguiu direto para a biblioteca. O aroma reconfortante do papel e tinta e o silêncio quase palpável pairavam sobre os leitores. Tudo contribuía para uma sensação de paz e ordem. No entanto, ele se sentia um pouco deslocado. De repente, um ronco alto o tirou de seus pensamentos. O nosso protagonista então se aproximou e cutucou o tal estranho pelas costas. Foi quando ela acordou. Bjorn, filho de Yandel, era Einar, que reconheceu imediatamente ao se cumprimentarem. Bjorn sugeriu que baixasse um pouco o tom da voz, já que aquele ambiente não era para aquilo. Einar, constrangida com os olhares esquisitos dos outros leitores, concordou. "Desculpe, fiquei surpreso em ver você aqui, por isso falei tão alto. Era simplesmente inusitado encontrar um bárbaro naquele ambiente." Foi quando Bjorn perguntou: "O que faz aqui?" Einar muito rapidamente respondeu: "Você me disse que eu teria que pensar antes de agir. No labirinto percebi que precisava de mais conhecimento para raciocinar melhor." Nosso protagonista naquele momento ficou impressionado, porque era a primeira vez que um bárbaro falava daquele jeito. Aparentemente, alguma coisa havia acontecido dentro do labirinto com ela. Einar fez um gesto amargo. "Infelizmente, os monstros não eram os únicos inimigos que eu tive que enfrentar", completou ela. Um olhar de sofrimento. Bjorn ficou surpreso que seu conselho aparentemente havia feito uma grande diferença na vida dela.
Ela fechou o livro que estava lendo e se levantou. Ao se virar para sair, ela parou de repente, como se lembrasse de algo. Ah, quase me esqueci. Prometi que te pagaria pelo conselho caso voltasse vivo. Se precisar de ajuda, vá na pousada do Touro Brabo. Faria o que estiver ao meu alcance para te ajudar. Bijon esperava que Einar não se esquecesse da sua promessa. Ele provavelmente precisaria da ajuda dela mais tarde. Após a partida de Einar, Bijon explorou a biblioteca por mais um pouco de tempo. Ele se questionou como uma biblioteca do tamanho daquela poderia existir. No jogo, quando ele jogava, a biblioteca estava em construção e inacessível. Como seria possível encontrar um livro em meio a tantas instâncias? Decidida a buscar ajuda profissional, Bijon decidiu chamar a atenção de uma bibliotecária que, incrivelmente, estava dormindo sobre a mesa. "O que deseja?" perguntou a bibliotecária. "Estou procurando um livro sobre a história." Antes de Bijon pudesse explicar o que realmente procurava ali, a bibliotecária murmurou uma palavra. Um feixe de luz tênue o envolveu. "Agora procure e encontrará o livro que busca. Aqui não é permitido emprestar. E certifique-se de devolvê-lo exatamente no lugar após a leitura." A luz desapareceu e a bibliotecária aparentemente tinha voltado a dormir. Quando andava pela biblioteca, um livro parecia chamá-lo. Bijon compreendeu a natureza daquela magia. Histórias, labirintos, essências e muito mais. As palavras que ele pensava atraíram os livros correspondentes. Com essa magia, era compreensível que houvesse apenas um bibliotecário. Bijon escolhia os livros que mais atraíram e começou a lê-los. O primeiro, O Mundo Caído, descrevia a história inicial do mundo, que coincidia com o que ele conhecia do jogo. Milênios atrás, a Terra se tornou inabitável por causa de uma maldição de uma bruxa, e apenas a fortaleza de Ravitolia escapou de tal desastre. Em busca de recursos, a família real escavou uma passagem para outra dimensão, que se tornaria o labirinto que eles jogam hoje. O próximo livro era Guerra Sagrada, e ajudou a entender a relação que ele, os bárbaros, tinham com relação aos elfos. O próximo livro que ele pegou, Demônios do Abismo, não explicava a origem dos espíritos, mas detalhava os esforços da família real e dos templos que os eliminavam. Bijon, sendo um espírito maligno, encontrou as informações mais úteis que ele poderia usar. O livro afirmava que, desde que evitasse as palavras certas, ninguém suspeitaria que ele era um espírito maligno. Por exemplo, a palavra masmorra era uma palavra que só era dita por quem era de fora daquele mundo. A morte do rei chamou a atenção. Tratava-se do falecimento do rei Ravi de um terceiro. Bijon ignorou as suspeitas de mudanças que resultavam na morte do rei e focou na data, 150 anos atrás. Naquele momento, Bijon conseguiu confirmar sua hipótese. A data da morte do rei era 150 anos atrás, ou seja, ele estava 150 anos no futuro, já que o jogo se iniciava um dia após a morte do rei. Como ele decidiu pegar a instabilidade dimensional? Esse seria o livro que o louro lá na DG havia lido. O livro continha estatísticas e casos semelhantes ao que o nosso protagonista vivenciou. Como o louro disse, cair em uma zona mais externa do labirinto era algo que acontecia uma vez a cada século. Na realidade, o número de casos deveria ser muito maior, mas a maioria das vítimas morria antes mesmo de contar a alguém. O autor concluiu que entrar no portal no momento do fechamento poderia ter algo a ver com essa tal estabilidade. Se fosse essa a verdade, o nosso protagonista seria o único culpado dessa situação. Sentindo-se um pouco desanimado, Bijon esticou o braço e fechou o livro. O sol já havia ido. Já faziam 3 dias que ele estava dentro daquela cidade, e o labirinto abria à meia-noite do primeiro dia de cada mês. O mês dentro daquela realidade tinha 30 dias, o que significava que ele precisava entrar no labirinto a cada 4 semanas, e ele pensava no que ele poderia fazer na cidade naquele tempo livre. Enquanto Bijon organizava as informações em sua mente, ele adormeceu. No dia seguinte, ele começaria a procurar por um novo colega
para entrar na DG. De repente, batidas na porta, gritos acordaram o nosso protagonista. Bijon, Bijon, levante-se. Era a elfa que batia na porta com toda a força, como se estivesse sendo perseguida por alguém. O que foi? Disse Bijon. Olha só, fiz um contrato. Assim que a porta abriu, a elfa começou a falar sem parar. As pedras espirituais permitiam que os elfos fizessem contrato com espíritos de diferentes atributos. Com a condição certa e o usuário tivesse sorte, ele conseguiria uma. As pedras espirituais custavam cerca de 150 mil, isso dentro do jogo. A taxa de sucesso era apenas de 10%. A elfa teria que ter arriscado toda a fortuna que recebeu até agora nessas tentativas. Foi quando ela comentou: minha irmã comprou e deu certo. Bijon não entendia por que tinha que lidar com essa confusão logo de manhã. A elfa, que estava tão animada, ficou um pouco desanimada com a expressão de Bijon. Bijon não respondeu nada, mas mostrou para ela o que havia acontecido no quarto. A elfa realmente não estava mentindo quando disse que era boa ir limpar e lavar. Ela se movia com uma rapidez e uma precisão incrível, como se fosse um mestre de artes marciais. Foi quando nosso protagonista lembrou, aliás, ainda não te disse, mas parabéns pelo espírito. Nosso protagonista insistia: não seria melhor você gastar o seu tempo mais sabiamente antes de voltar ao labirinto? A elfa ficou triste e respondeu: isso é verdade, mas eu vim correndo porque queria que você fosse o primeiro a saber. Como ele poderia manter essa relação estritamente profissional? Buscando uma solução rápida na mente, ele disse: eu planejo ficar sempre aqui. Então, quando tiver com problemas, pode vir me encontrar. Nosso protagonista não queria perder a amizade que fez com a elfa. Afinal, eles fizeram um tipo de laço que mesmo os laços de sangue não eram tão fortes. Quem sabe um dia essa amizade não seria mais útil? Bijon não podia dar-se ao luxo de escolher, então ele concluiu afastar os pensamentos de sua mente. Após uma refeição, ele visitou a pousada Touro Brabo, aquela onde Ainar mencionou estar hospedado. Para sua surpresa, o lugar estava repleto de bárbaros. Assim que chegou, vários bárbaros vieram gritando: quer ficar aqui também? E mais um respondeu: este lugar é muito barato, são apenas 300 pedras por dia. Aquilo deixou nosso protagonista impressionado. Como assim 300 pedras? No entanto, intrigado com um valor incrivelmente baixo, ele observou o local com um pouco mais de atenção. Ao entrar no quarto, havia 5 camas estreitas, além de um cheiro forte de suor que se acumulava de vários dias. Isso não era barato, apenas estão dividindo os custos. Esses caras devem ter ganhado 30, 40 mil pedras, no máximo. Portanto, eles não devem ter muitas escolhas. Foi o que nosso protagonista deduziu olhando toda aquela situação. Foi quando um deles, curioso, perguntou: mas o que você está fazendo aqui então, Bijon? Nosso protagonista estava procurando Ainar, e após poucos minutos ela apareceu. Quando viu nosso protagonista, ficou curiosa. Bijon, filho de Yandel, aconteceu algo? Como ambos eram bárbaros? Nosso protagonista foi direto ao ponto, que era um favor seu. Lute comigo. Ainar logo questionou: você quer dizer treinar, certo? Nosso protagonista havia traçado um objetivo claro: tornar-se um aventureiro de classe média e alcançar o 6º andar do labirinto. Mas para isso ele teria que trabalhar duro. No labirinto ele havia superado as expectativas para um bárbaro comum. Mas em combate ele não era páreo para um guerreiro experiente. Assim que nosso protagonista confirmou que gostaria de treinar, Ainar murmurou: se é só isso que você quer, por que não vai direto para o quintal em vez de ficar me pedindo pessoalmente? Omitir. No quintal, cerca de 13 bárbaros estavam reunidos, socando no ar, rolando no chão e provavelmente sangrando, já que ele observou algumas manchas vermelhas no chão. Então, era por isso que do lado de fora estava tão barulhento. Isso é o normal dos bárbaros. Ainar estava estudando pela manhã, então sugeriu que nosso protagonista viesse todos os dias à tarde. E enquanto falavam, ela buscou uma arma e perguntou ao nosso protagonista: para começar agora, de repente um dos bárbaros gritando:
Ainar e Bijoni vão se enfrentar. Os outros guerreiros interromperam seus treinamentos e se reuniram ao redor, formando uma arena improvisada. Ele havia ido ali para aprender, mas não ia deixar a Ainar ganhar de qualquer jeito. Empunhando seu escudo, nosso protagonista se preparou para o combate. O resultado simplesmente foi humilhante. 3 minutos foi o tempo que durou o combate. Nosso protagonista não teve sequer uma única chance. A Ainar era incrivelmente forte. O combate, ainda assim, foi uma experiência extremamente valiosa em muitos aspectos. Foi quando um bárbaro, desanimado com o que tinha acontecido, gritou: Bijoni, filho de Yandel, não é o maior guerreiro de todos, disse gargalhando com o que tinha acontecido. Ainar é a maior guerreira de todas, gritavam os bárbaros em um coro que parecia um rugido. Os dois lutaram por várias horas, até que o céu escureceu e a exaustão bateu sobre eles. Ainar, ofegante, perguntou: Vai querer continuar? Eu preciso descansar. O nosso protagonista havia sido completamente derrotado. Os outros bárbaros já haviam deixado o quintal fazia tempo. Foi quando nosso protagonista olhou para Ainar, após refletir por um breve instante, tomou uma decisão. Você planeja ir sozinha para o labirinto da próxima vez? Perguntou ele ansioso com a resposta dela. Acho que sim, não tenho dinheiro suficiente para formar uma equipe. Mas dessa vez, se possível, tentarei ir para o segundo andar. Ele se viu mais uma vez impressionado com a tenacidade dos bárbaros. A motivação dela era clara: sobreviver. Sem rodeios, ele respirou fundo e, como o verdadeiro bárbaro, perguntou: Ainar, você aceitaria ser minha parceira? Ela por um momento ficou até confusa. O nosso protagonista observava. Então fez uma proposta. Eu irei pagar os custos da formação de equipe, mas em troca quero 80% dos lucros. Ainar não só possuía grande poder de combate, como também oferecia a segurança de não se preocupar com traições futuras. Mas com a elfa fora de questão, Ainar era a melhor opção disponível naquele momento. De repente, ela esticou a mão e disse: Não precisa me explicar mais nada, mesmo se você me explicar. Vou entender nada mesmo. Então vou apenas confiar em você. Para a surpresa de nosso protagonista, ela havia aceitado a proposta e finalmente tinha um parceiro confiável. Na manhã seguinte, ele visitou o santuário sagrado junto com Ainar. Bjorn, filho de Yandel, saudou o chefe quando chegaram, sentindo o coração acelerar ao olhar para o chefe. É raro um guerreiro que partiu retornar para visitar. Veio aprender a ler também? Perguntou o chefe, com um olhar curioso, engolindo seco. Nosso protagonista balançou a cabeça negativamente. Não é isso, chefe. Vim por outro motivo. Olhando fundo, ele respondeu com firmeza que era uma gravação espiritual. Esse método de desenvolvimento era inviável no início do jogo, devido ao seu alto custo. Felizmente, ele agora possuía uma pequena fortuna, mais de 1 milhão de pedras. Após muita reflexão, ele tomou uma decisão. Ainda era aterrorizante ficar diante daquele maldito chefe, mas não havia dúvidas de que era a melhor forma de usar seu dinheiro. Para ser mais preciso, chefe, eu vim buscar a marca da imortalidade. Essa era a decisão que mudaria tudo, a partir de agora. O olhar do chefe mudou completamente. Brilhava com um sinal de crueldade extrema e selvagem. Foi quando o chefe perguntou: Onde você ouviu falar sobre a gravação? Naturalmente, o nosso protagonista aprendeu sobre elas no jogo, e essas eram as informações básicas que qualquer jogador sabia antes de selecionar seu personagem. Dentro desse mundo, cada espécie tem características próprias. De alguma forma, são únicas para cada raça. Elfos, por exemplo, fazem contrato com espíritos com o objetivo de pegar seus poderes emprestados. Já os anões recebem uma bênção de aço. Bênção essa que aumenta o efeito de todos os outros itens. Os demi-humanos, por sua vez, podem fazer contratos com bestas ancestrais, também chamadas de bestas espirituais, podendo ser usado de várias formas. E então temos os bárbaros com seus selos espirituais. A gravação espiritual é um tipo de técnica de fortalecimento. O princípio é obter poderes espirituais,
infundindo um espírito de material mágico dentro do corpo. Bjorn, apreensivo com a pergunta do chefe, respondeu até de forma honesta. Li em um livro. Não havia nada a temer, pois nosso protagonista já havia confirmado que toda a informação poderia ser facilmente encontrada dentro da biblioteca. De repente, uma gargalhada vinha do chefe junto com o tapa nas costas, ao ponto de interromper tudo o que o nosso protagonista estava dizendo. Toda aquela situação era realmente muito assustadora. Felizmente, o chefe parecia ter apreço por jovens que gostavam de aprender. Para o chefe, não existia motivos para negar tal pedido. No entanto, havia um pequeno problema: o valor elevado. O nosso protagonista já sabia sobre isso, então ele veio preparado. A gravação espiritual exigiu uma grande quantidade de dinheiro, além de outros materiais que eram extremamente raros, itens esses que aumentavam de raridade de acordo com o nível. Olhando para o rosto do nosso protagonista, o chefe ria. É incrível que tenha lido isso no livro. Foi quando Bjorn perguntou: quanto custa? O chefe olhou o nosso protagonista com um olhar desconfiado. Então disse: o custo da marca é 800.000 pedras. Bjorn franziu a testa por um momento ao descobrir que o valor era muito mais alto do que quando ele jogava. Ele ainda podia pagar, no entanto, era um valor exorbitante. Foi quando ele disse em alto e bom som, para que todos ali pudessem ouvir: eu posso pagar. O chefe, Ainar e todos que estavam à volta demonstraram uma reação no mesmo tempo. Todos estavam simplesmente chocados ao saber que Bjorn tinha uma quantia exorbitante, e fazia pouco tempo que ele tinha ido na masmorra. Antes mesmo que pudessem fazer qualquer tipo de alvoroço, Bjorn tirou um saco com 500.000 pedras, e 3 delas valiam 100.000 pedras espirituais. Bjorn, filho de Yandel, onde você conseguiu tanto dinheiro? Nessa hora, o nosso protagonista soltou um sorriso. Seria uma pena se o chefe não tivesse perguntado. Bjorn havia tomado todos os cuidados para preparar o roteiro para aquele momento. Ele simplesmente contou o que havia acontecido com ele e a elfa, porém com algumas adaptações. Encontrei uma elfa machucada no labirinto. Eu a usei como escrava para conseguir muitos cristais. Dei uma essência e forcei a irmã dela a pagar. Ao escutar essa história, o chefe caiu na gargalhada. Os bárbaros em volta, que estavam escutando, também riam e adoraram saber que o nosso protagonista tinha feito tal ato com os elfos. Em seguida, o chefe pegou 600 pedras e devolveu os outros restantes. O chefe deu um tapinha no ombro, meu presente para um jovem guerreiro que demonstrou qualidades tão grandiosas. O tapa foi tão forte que Bjorn chegou a deslocar o ombro, mas a recompensa era tão boa que ele nem ligava e continuava. Sempre que eu ver aqueles orelhudos idiotas, vou me certificar de destruí-los, e me tornarei o maior guerreiro, gritava Bjorn para todos os lados. Nosso protagonista estava começando a gostar daquela vida. Assim que o xamã chegou, o chefe levou o nosso protagonista até ele. Já dentro da tenda, o xamã iniciou o encantamento. O xamã, então, alertou o nosso protagonista: se você estiver nesse caminho, não poderá receber outra gravação de espírito. Você tem certeza? Nosso protagonista conhecia o jogo com a palma de sua mão e todos os selos espirituais, então ele não mudaria sua decisão. Agora, as marcas da imortalidade são a base para um bárbaro tanque. Por isso que escolher essa marca é uma escolha óbvia para jogadores que têm assistido ao jogo há muito tempo. O xamã começou então a proferir algumas palavras que, a certo ponto, eram incompreensíveis e começou a pegar as tatuagens mutuoso do nosso protagonista com uma agulha. A dor era insuportável. Chegava a ser muitas vezes pior do que tomar uma poção. Enquanto gritava, o xamã finalmente disse a palavra que Bjorn mais esperava. Terminei. O chefe que eu trouxe já não estava mais lá. Bjorn se virou para o xamã e disse: obrigado. O xamã, na mesma hora, começou a dar gargalhadas. Essa foi a primeira vez que um guerreiro agradeceu o xamã. Nosso protagonista não entendia o porquê daquelas gargalhadas. Foi quando ele decidiu sair dali o mais rápido possível. Logo uma mensagem apareceu. Você ativou o primeiro nível do selo do imortal.
a regeneração natural foi aumentada. Mentalmente, nosso protagonista se sentia extremamente cansado, mas o seu corpo se sentia extremamente cheio de energia. Depois de deixar o santuário, ele voltou para sua pousada. No outro dia, Bjorn voltou para o distrito comercial que havia visitado antes com a elfa. Era hora de investir todo o capital de arte e novos itens para ele usar dentro do labirinto. Bjorn precisava de uma arma nova, já que o martelo que ele havia ganhado do nosso amigo Hans foi vendido junto com o resto das armas. O machado não era ruim. Mesmo Bjorn sendo tão forte, ele ainda encontrava dificuldades com aquela arma. Para ele, as armas só seriam usadas nos níveis iniciais do labirinto, então não seria necessário treinar mais do que o normal. Assim que ele obtivesse a essência que ele estava planejando, ele se concentraria somente no escudo. Foi então que Bjorn escolheu uma massa com tamanho moderado. Eram 220.000 pedras. Nosso protagonista ficou um pouco nervoso. Isso porque ele havia vendido 6 armas da última vez por apenas 350, e apenas aquela massa custava 220. Foi quando o lojista tentou acrescentar: o nível de criação dessa arma é elevadíssimo, e o conteúdo de aço é de alta qualidade. De qualquer forma, nosso protagonista resolveu pagar, olhou para o redor e comprou mais 2 peças. Primeiro, uma armadura que era moldada muito parecida com um colete à prova de balas, feita de chapa toda de aço. O preço era incríveis 360.000 pedras, e nosso protagonista achou uma pechincha, porque encontrar uma armadura com o tamanho dele poderia ser muito mais cara. Como a segunda peça, ele comprou um capacete. Os capacetes eram feitos sob medida porque tinham que encaixar perfeitamente na cabeça do usuário. Ao abrir mão do design, completamente Bjorn conseguiu negociar um preço de 170.000. A sua rotina diária estava definida. Ele acordava às 7 horas da manhã todos os dias e tomava café com a elfa. Depois iria direto para a biblioteca. Indo devagar, ele chegava bem na hora da abertura, coisa de 8 horas. Após ler até às 16 horas, o nosso protagonista visitava alguns restaurantes para reunir informações que ele não conseguia na biblioteca. Após a refeição, por volta das 17 horas, ele ia ao dormitório dos bárbaros para treinar com Einar. A partir do 7º dia de treinamento, Bjorn começou a competir com outros bárbaros, embora ele não visse muito dos conceitos básicos. O treinamento era muito bom. Treinar com os bárbaros melhorava muito seus instintos e a sua intuição. Agora, Bjorn tem uma melhor noção de como utilizar aquele corpo de bárbaro. Mesmo sem ajuda de equipamentos, Bjorn ainda conseguia receber algumas lutas de treinamento com Einar. Mas a desvantagem dela é que ela tinha padrões específicos como o chefe de um jogo. Nosso protagonista tentou dar algumas dicas, mas parece que velhos hábitos são difíceis de mudar. Após se despedir por volta de 21 horas, Bjorn voltava para a pousada. A elfa estava lá novamente. Pelo menos 5 vezes por semana, ela se encontrava à noite para comer e conversar. E a maioria das vezes, a conversa era sobre histórias do dia a dia. Eles terminavam de comer. Por volta das 23 horas era a hora da elfa voltar para o seu dormitório, e assim, os dias foram passando, até a chegada do grande dia. 1 mês havia passado, agora só faltavam 24 horas até o labirinto se abrir. Naquela manhã, Bjorn ignorou completamente toda a rotina que ele vinha fazendo há 1 mês dentro da cidade. Isso porque, quando acordou, o seu objetivo era claro: ir para o labirinto. A ansiedade era tanta que suas veias pulsavam com frenesia, uma sensação totalmente diferente da calma que ele sentia durante os últimos 30 dias. Ele logo foi encontrar Einar. A longa espera para poder formar o grupo era um obstáculo que ele não podia se dar ao luxo de enfrentar. Para sua surpresa, Einar já o estava esperando. Graças à determinação de Einar, entraram na guilda no instante em que a porta se abriu. Bjorn guiou Einar, ignorando aquela agitação que se formou assim que a porta abriu. Após uma breve conversa com a atendente, juntaram as mãos sobre uma esfera de lua. Uma luz esverdeada emanou através deles, confirmando a ligação entre os 2 aventureiros.
O preço era 15.000 pedras. A magia de ligação durava em torno de 24 horas, garantindo que ambos iniciassem a jornada no mesmo ponto aleatório lá dentro do labirinto. Com a magia finalmente ativa, eles deixaram a guilda. Bjorn então sugere um pequeno desvio com o objetivo de desfrutar da sua última refeição. Einar ficou impressionada pelo banquete que foi servido. Bjorn pediu a melhor comida do local. A cada mordida, Einar se maravilhava com os sabores desconhecidos. Um prenúncio de uma jornada emocionante se aproximava. Assim, eles se prepararam meticulosamente para a expedição. A praça fervia com energia de milhares de aventureiros. Nosso protagonista estava até um pouco impaciente, mas contido. A cada minuto que se passava, a ansiedade da Einar aumentava, mas nosso protagonista assegurava-se mantendo firme a estratégia que estava planejada. Neste momento, era possível ver a chegada de novos bárbaros no portal. Einar chegou a dizer que sentia saudade na nostalgia dos bons tempos em que ela ia para o portal. Foi quando nosso protagonista em pensamento dizia: "Mas só faz um mês." A espera era cada vez mais inquietante. Nosso protagonista tinha o objetivo de entrar no portal, justamente quando ele estivesse próximo a fechar. Uma aposta arriscada, mas potencialmente recompensadora. Ignorando os olhares e os avisos dos oficiais que ali estavam, eles correram e entraram no portal, no momento exato em que ele começava a fechar. Um clarão seguido de uma escuridão total o envolveu. Aterrorizada, Einar gritava: "Eu não consigo ver nada, Bjorn, você é um idiota." Foi quando Bjorn pegou uma tocha em sua bolsa, revelando todo o caminho. Diante deles, o portal para o segundo andar brilhava, uma prova de que a estabilidade dimensional realmente funcionava. Quando Einar tentava entender o inexplicável, Bjorn comemorava em silêncio. Ele havia descoberto uma fórmula de burlar o sistema. A jornada seria longa, mas ele tinha certeza de que, a partir daquele ponto, ele estava sob controle. Assim que passaram pelo portal, uma nova área havia sido liberada. Bjorn se sentia até um pouco estranho. Foi quando ele perguntou: "Einar, você está sentindo o mesmo que eu? Estou meio estranho." Foi quando Einar tentou dizer com suas palavras que nosso protagonista é subido de nível. Em Dungeon Stone existem níveis, e a cada nível o personagem recebe um pouco mais de poder de espírito, também chamado aqui como MP, que é necessário para que você possa lançar habilidades além da quantidade de essências que o usuário pode consumir para cada nível que ele evolui. Einar achou estranho tudo aquilo e questionou: "Como você optou por matar um monstro?" O nosso protagonista já imaginava o que poderia ser. Provavelmente o portal contou nesse mundo. O XP é chamado de conquista. Porém, só é possível ganhar um ponto para cada tipo de monstro derrotado. A melhor forma de upar seria abrir o portal como num speedrun, chegando primeiro. Nessa hora, os olhos do nosso protagonista brilharam, porque ele viu uma oportunidade de ganhar XP, já que a XP ganha por abrir o portão não acabava na primeira vez. Sabendo usar, ele teria XP toda vez que entrasse no labirinto, então ele se certificou de que Einar não diria nada disso para ninguém. Assim que se afastaram, Bjorn encaixou a tocha em um suporte no seu elmo, prendendo-a firmemente com uma corda. O resultado, embora um pouco peculiar, era uma adaptação prática e muito popular entre os aventureiros. Einar observava intrigada enquanto ele colocava a tocha na sua cabeça. Bjorn tentou explicar que aquilo era uma ferramenta mágica e durava até 3 dias. A paisagem se revelava aos poucos enquanto se aprofundava no labirinto. A terra negra, a escuridão e movediça se estendiam por entre as ruínas de pedra. Ao longe, o lamento agonizante de uma criatura ecoava na penumbra, o lugar conhecido por possuir carniçais e espectros da morte. A escuridão opressiva daquele lugar passava sobre eles, mas a ausência de armadilhas tão comuns como na floresta dos goblins trazia certo conforto, principalmente para 2 bárbaros. Em pouco tempo, 3 carnizais surgiram em seu caminho. Bjorn se colocava à frente com seu guia pronto para o combate e tentava avisar Einar para acertar as costelas. A fúria da bárbara, no entanto, dispensava qualquer estratégia elaborada.
Com golpes extremamente poderosos, ela estilhaçava os carnizais, reduzindo-os a pó antes mesmo que Bijone pudesse completar suas instruções. A velocidade era essencial. A cada dia que passava no labirinto, a quantidade de monstros aumentava exponencialmente. Bijone guiava o grupo por entre a escuridão, sempre acertando a qualquer sinal de perigo. De repente, um grito estridente cortou o silêncio, fazendo com que Einar se escondesse de medo. Era uma Banshee. Enquanto atravessavam as terras mortas, novas hordas agora de esqueletos apareciam. Einar, que até agora estava assustada, foi para cima, e em poucos segundos, acabava com os inimigos. Após horas de combates ininterruptos, vários outros monstros continuavam aparecendo, carnizais, esqueletos arqueiros e até mesmo esqueletos inimigos. No entanto, agora ele estava muito mais preparado que antes. Suas habilidades de combate estavam em outro nível. A massa tinha o tamanho e o peso perfeito para esmagar cabeças. A exaustão começava a se instalar. Einar se preocupava com os ferimentos que Bijone recebia. Um corte profundo marcava seu antebraço, mas Bijone o ignorava. Concentrando-se sempre na luta enquanto ele esmagava os inimigos, Einar cortava tudo o que vinha pela frente. A geração acelerada do nosso combatista era um benefício da runa, um efeito do selo e do imortal. Um efeito do selo era melhorar a regeneração natural, além, claro, de melhorar o vigor e aumentar muito sua resistência. A dupla se divertia nos combates. Era bonito ver a interação entre dois bárbaros no campo de batalha. O terreno se tornava cada vez mais acidentado, marcando a transição para uma área de maior perigo. Os gritos da Banshee se intensificavam cada vez mais, ecoando pelos corredores como um prenúncio da morte, de forma que um rugido ensurdecedor ecoou por todo lugar. Era diferente de tudo o que eles haviam escutado até agora. Nessa mesma hora ficaram em alerta máxima. Das sombras, uma criatura imponente emergiu. Era um espectro da morte, com seus incríveis 3 metros de altura e lâminas ósseas que serviam como espada. Ele emitiu uma aura de poder horripilante. Einar ficou apreensivo, mas com sorriso. Bijone observava perplexo a mudança de atitude da nossa Bárbara. A mesma mulher que tremia de medo durante um lamento da Banshee, agora encarava a morte de frente com entusiasmo quase que infantil. Bijone estava calmo e firme, pronto para o combate. Com o rugido de guerra, Einar se lança para o ataque. Uma espada cortava o ar com a fúria que chegava a ser palpável. Bijone a seguia com o escudo erguido, pronto para explorar qualquer brecha da defesa da criatura. A luta era simplesmente brutal. Os golpes extremamente poderosos de Einar eram bruscamente repercutidos pela lâmina óssea do espectro, enquanto Bijone lutava para se manter firme diante da fúria da criatura. A cada investida, a frustração aumentava. A armadura do espectro era resistente demais. Em um movimento rápido, ainda conseguiu dar um golpe com a sua espada. No entanto, foi capaz apenas de um arranhão no monstro, que se curava rapidamente. Nosso protagonista se lembrou de que quando jogava, esse monstro era muito ameaçado pelos outros jogadores, simplesmente por causa da sua defesa extremamente elevada. No entanto, ele não esperava que fosse tão forte. Exaustos após várias tentativas de golpes frustrados, Einar questionava Bijone sobre o que deveriam fazer. Foi quando, de repente, o monstro deu um grito. O rosto de nosso protagonista voltou de repente. Parecia descrever o pior. O monstro havia ativado a cidade, o chamado da morte. Interrompendo todos os pensamentos de nosso protagonista, ele havia planejado tudo com toda a antecedência do ponto. Mas agora, vendo a criatura pessoalmente, sentia a ebulição percorrendo por sua espinha. O espectro da morte era um monstro humanoide morto-vivo. Tinha mais de 3 metros de altura, e era equipado com espada e escudo feitos de carne e ossos. Nosso protagonista respirava fundo e tentava buscar aquela confiança para poder atacar. Ele precisava de se concentrar, pois o perigo de morte era real. A Einar animada partiu para cima. Johnny tentou gritar agora não, mas já era tarde. Einar disparou em direção ao espectro da morte com sua espada longa tentando cortar o monstro,
Era como se o rugido da criatura atraísse ela do combate. Ainar, na mesma hora, reconhecia o poder estrondoso daquele monstro, enquanto recuava para tentar se esquivar dos ataques que vinham em sua direção. O nosso protagonista corria com o escudo bem à sua frente, formando uma parede. Foi então que ele golpeou o flanco do inimigo, na tentativa de interromper os ataques incessantes contra Ainar, que sofria para se defender. Infelizmente, o golpe não tinha qualquer efeito. O monstro evitava os ataques e, mesmo com toda a força de nosso protagonista, era empurrado para trás. Ele sentia que seus músculos estavam se rasgando, uma sensação indescritível de dor e desespero. No entanto, ele estava conseguindo resistir. Ainar, observando aquela oportunidade, não perdeu tempo e partiu para cima do monstro. Com sua espada longa, ela deu um golpe na lateral da cabeça do espectro. O som foi alto e abafado. No entanto, a lâmina não atravessou a cabeça. Ela havia golpeado com toda a sua força, e mesmo assim, a lâmina sequer rasgou o monstro. O som abafado provavelmente era do crânio. A criatura se debatia sentindo o impacto do ataque. Porém, aos poucos, 3 segundos foram o suficiente para ele se recuperar completamente, graças à habilidade passiva, preservação da lâmina. Bjorn percebeu uns golpes descontrolados do monstro. Diz para Ainar: "Se afaste", preparando-se para avançar novamente. De repente, a terra começou a tremer. Era a primeira vez que Bjorn testemunhava tal efeito. Mas ele logo entendeu do que se tratava. Era o chamado dos mortos, uma habilidade ativa possuída pelos espectros da morte. Assim que o tremor cessou, carniçais surgiram do lado, abrindo o caminho com suas garras. Eram 10 no total. Bjorn deu comando, até que os carniçais... Ainar respondeu positivamente, partindo para cima daqueles que se afastavam, enquanto ela destruiu os carniçais com sua espada longa. Bjorn mantinha a atenção total do espectro da morte à sua frente. O espectro ia para cima, contudo. Enquanto nosso protagonista usava todos os meios possíveis e impossíveis para sobreviver naquele ataque, após eliminar o último carniçal, Ainar gritou: "Agora é nossa vez." Nosso protagonista estava orgulhoso por ter sobrevivido até aquele momento, já que nem mesmo no jogo ele havia conseguido aguentar tanto tempo de frente àquele monstro. Enquanto Ainar assumia a linha de frente, Bjorn, com sua massa, deu a volta, posicionando-se exatamente atrás da criatura. Então, com toda a sua força, ele golpeou. O som e a sensação foram extremamente satisfatórios. Um fio de sangue fétido escorreu do ferimento. Cada golpe tinha uma força suficiente para destruir a criatura de um goblin. Mas por que essa criatura ainda ficava de pé? O crânio era incrivelmente resistente. O monstro se virou e deu um golpe. Por muito pouco ele conseguiu sair. Um zumbido ficou em seus ouvidos. Será que vamos ter que abandonar essa área e voltar a farmar os monstros fracos? Pensou nosso protagonista, perdido em seus pensamentos. Ele viu o corpo do espectro da morte se inclinando para o lado. Bjorn ficou surpreso enquanto Ainar, com seus calcanhares fincados no chão, pegava uma das pernas da criatura de 3 metros de altura e a erguia. Era como uma técnica usada no UFC. Ainar gritava, tirando de seu grito forças para levantar aquele monstro. Os seus músculos saltavam e suas veias pulsavam com tamanha força. Naquele momento, Bjorn olhava incrédulo, mas nosso protagonista conseguiu entender o objetivo dela e então se juntou na tentativa de derrubar o monstro. Ele veio correndo, golpeando o tornozelo da criatura com toda a força, fazendo com que o corpo enorme perdesse o equilíbrio. Então, com um ataque e um grito ensurdecedor, a criatura desabou. Bjorn nunca imaginou que uma técnica do mundo real poderia ser usada aqui contra o monstro. O monstro gritava e se debatia no chão como uma tartaruga virada de costas. Sem perder tempo, os 2 bárbaros se lançaram sobre a criatura caída e começaram a golpeá-la com suas armas como se não houvesse amanhã. Os 2 se divertiam enquanto amassavam a cabeça do monstro. Foi quando de repente apareceu. Você matou um espectro da morte. Experiência mais 2. Foi então que eles sorriram,
enquanto observavam o espectro da morte se dissipar em partículas de luz. Uma pedra enorme apareceu do corpo. Eles haviam conseguido derrotar um monstro de nível 8, sem ajuda dos poderes dos magos ou da cura dos sacerdotes. Bjorn lembrava-se de que o drop do monstro mais cedo, um fragmento de 9º grau, equiparava-se a um pedaço de pão. O espectro da morte só valia 300 pedras, adicionando os monstros que ele invocava com o grito da morte. Einar, sempre motivada, refletia sobre o valor do pão de creme que ela havia comido na refeição com Bjorn anteriormente, que custavam exatamente 300 pedras. Vendo nisso o motivo para continuar caçando os monstros, nosso protagonista sorria ao perceber como Einar, uma bárbara, transformava qualquer desafio em motivação. Assim, os dois guerreiros retomavam a caçada do espectro. Os dois bárbaros corriam gritando juntos, pulavam agarrando as pernas e arremessavam o monstro ao chão. Era tudo o que eles precisavam. Em questão de minutos, o monstro se dissolvia em partículas e cada vitória fazia as bolsas de pedra de mana de Bjorn e Einar ficarem mais pesadas. A noite havia chegado. O primeiro dia havia terminado. A partir de agora, a dificuldade aumentaria drasticamente. Os monstros que andavam sozinhos agora começavam a aparecer em pares, duplicando a dificuldade. Sob a luz fraca da tocha, dois vultos se moviam sorrateiramente pela vastidão do labirinto. Bjorn, com seus olhos atentos, calculava cada passo enquanto Einar mantinha seu passo firme logo atrás dele. A caça aos espectros da morte se tornaria impossível a partir do terceiro dia, se Bjorn não tivesse alcançado esse segundo andar. Foi rápido que qualquer um não ousaria enfrentar esses monstros. Eles não estariam mais sozinhos. Bjorn verificou então o tempo que eles estavam naquele local. Então decidiu: é hora de uma breve pausa. No entanto, a essência de um espectro da morte, o prêmio que tanto almejava ainda não tinha caído. Sua raridade era lendária. Ao fim do dia, 70 espectros da morte haviam sido derrotados. Os barulhos das pedras de mana nas bolsas eram músicas para os seus ouvidos, mais de 20.000 pedras em um único dia. Depois de um bom descanso, um novo dia se iniciou. Com o passar das horas, os barulhos de outros aventureiros começaram a se tornar cada vez mais frequentes. No início, sussurros distantes, fáceis de se ignorar, mas conforme o tempo ia passando, a presença deles se tornava cada vez mais um jogo. Grupos equipados e cautelosos começavam a cruzar os seus caminhos, uma frequência muito preocupante. Teremos que sair daqui em breve, dizia Einar. Então mudaram de área em busca de um novo local para acampar. Foi quando Einar agarrou o braço de nosso protagonista, com os olhos arregalados. Sussurrou. Eram 3 humanos. Seus equipamentos, surrados, denunciavam a familiaridade com os perigos do labirinto. Os sentidos estavam em alerta máxima. A proximidade deles só foi notada até quando estava em cima, poucos metros de distância, uma prova de que a atmosfera densa daquele lugar influenciava em sua localização. Einar não era muito conhecida por sua diplomacia, então disse: "O que estão olhando?", com uma voz carregada de hostilidade. "Se não tem nada para fazer aqui, então sumam." Os homens, visivelmente pegos de surpresa pela recepção hostil, murmuraram um pedido de desculpa e apressaram-se a sair. E com a mesma rapidez com que surgiram, os aventureiros desapareceram de volta na escuridão. Bjorn observava a cena com frio na espinha. Perdidos seus pensamentos, Bjorn mal registrou o toque urgente de Einar em seu braço. Foi quando ela disse: "Temos que sair daqui o mais rápido possível." Sua voz, antes carregada de desafio, agora transmitiu uma urgência inquietante. No entanto, repetindo a mudança de comportamento de Einar, o intrigava. Ela havia sido tão desagradável com aqueles aventureiros, tão hostil, que não era algo de seu feitio, então era isso. Eles tinham mais uma coisa em comum. Além de serem bárbaros, a desconfiança profunda, enraizada em relação à raça humana. Algo deveria ter acontecido com Einar na sua primeira excursão no labirinto, algo que o marcou profundamente. Encontrar um novo local para acampar.
se provou uma tarefa surpreendentemente difícil. As paredes que antes ofereciam proteção, agora ecoavam o sentimento claustrofóbico. Embora Bjorn ponderasse suas opções, um gemido cortou o silêncio próximo demais para ser ignorado. Não era um lamento fantasmagórico de uma banshee, como das últimas vezes, nem mesmo um grito de uma criatura das trevas. Era um homem, com uma voz trêmula e aterrorizada. Espere, não, por favor, me deixe. Os gritos foram interrompidos abruptamente, engolidos por um silêncio assustador. O ar, antes pesado com a tensão da fuga, agora parecia denso, impregnado de morte. Isso não foi um ataque de outro, sussurrou Einar, com os olhos totalmente arregalados. Bjorn concordou silenciosamente. O estômago se revirava como uma premonição de que algo iria acontecer. Ele não precisava de mais explicação, a situação era clara. Alguém havia sido assassinado. Foi quando uma voz feminina cortou o silêncio. Quem está aí? Ela estava próxima o suficiente para fazer os seus corações dispararem. Ele não era um herói, nem um detetive. Não tinha intenção alguma de se envolver. Congelados pelo medo e a incerteza, no mesmo instante, um clarão ofuscante iluminou o céu noturno, banhando a área com uma luz irreal. Era um sinalizador? A mulher estava a menos de 10 metros deles. Bjorn analisou de cima e baixo. Uma adaga ensanguentada brilhava em suas mãos, e aos seus pés, 4 corpos. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.